Alô pessoal, mais um vídeo meu. Ok, eu queria explicar mais um pouco para vocês quem sou eu e o que eu estou fazendo. Bem, o meu nome é Aldo de Paula Jansel e eu nasci em Brasília em 86. Quando eu tinha uns 15 anos eu fui morar nos Estados Unidos porque minha mãe morava lá. E aí lá eu estudei engenharia e administração pública e E de lá eu comecei a viajar e eu adoro viajar, fui, não sei, uns 25 países por aí. E, e eu também adoro esporte. Fazia triatlon, que é, né, correr, swim, bike, run, nadar, pedalar e correr. E, eu tava vivendo a vida normal lá, eu me formei depois de milhões de anos. E estava trabalhando numa companhia de engenharia de construção. Meu sonho era trabalhar para a Odebrecht e voltar para o Brasil através disso, mas como deu merda lá na Odebrecht, não. Mas foi. Trabalhei na Odebrecht de Miami, acho que foi em 2012, sei lá, antes do mensalão. Mas bem, e como aquilo foi por. Aquele sonho, aquela meta foi por água abaixo. Então, é, eu, eu sempre tentei entender por que eu gostava tanto de nadar, de pedalar. E eu descobri que é por causa do contato que eu tinha com a natureza. Né? Nadar no mar, não só na piscina, e pedalar, né, sair da cidade e tal. E agora eu posso ver que essa minha conexão com o esporte era tudo pelo fato de eu poder estar em contato com a natureza. E o fato de eu ter estudado engenharia também não é só para derrubar árvore e construir estrada, não. Era, era o fato de usar a ciência e tecnologia para melhorar a vida das pessoas, para desenvolver o nosso país, para a gente ir para frente, para o Brasil ser um país de primeiro mundo. Essa era a ideia. E, bem, aí teve, sei lá, acho que teve uns 2 anos atrás, tudo assim, eu estava trabalhando numa empresa de construção e não tinha nada a ver com a razão pela qual eu queria ser engenheiro, e aí eu fui e larguei tudo. Aí eu deixei meu trabalho, é, e aí eu fui pro México e eu queria construir um hotel ecológico lá, um hostel ecológico. Porque eu queria, tipo, usar essas técnicas de bioconstrução. E cheguei lá no México, na parte de Tulum, chamada Tulum, bem turística, perto de Cancún. E não era o que eu queria, tava tendo muita exploração, muita especulação imobiliária. E eu não ia pegar o pouco dinheiro que eu guardei, que era na época uns US$ 15.000. E eu não ia pegar esse dinheiro e comprar um terreno lá, porque a área não tinha infraestrutura, não fazia sentido. Eu falei, é louco. E aí eu comecei a viajar ao México. E, e aí eu tinha estudado muito e pesquisado muito a questão né, por causa da ideia do hostel, sobre as técnicas de construção ecológicas. E aí eu comecei a estudar o vaso sanitário. Eu fiz faculdade de engenharia civil, como falei, e eu tive uma aula sobre engenharia ambiental. E coincidentemente, eu olhando para trás, assim, é bem interessante ver, eu notar isso, que foi a última matéria que eu passei, porque era a que eu ficava reprovando e eu não sentia nenhum apego, assim, eu não conseguia estudar. E a razão era porque essa matéria falava sobre uma planta de tratamento de esgoto e eu não via sentido naquilo. Mas bem, terminei, com muito sufoco eu terminei aquela matéria e quando eu estava no México eu comecei a aprofundar no meu estudo sobre vasos sanitários ecológicos. E aí eu estudei os astecas, os índios na Amazônia, todas as civilizações do planeta, a história do vaso sanitário. E aí foi aí que eu cheguei no vaso sanitário seco. E aí vocês podem ver toda essa pesquisa nessa palestra que eu fiz. E bem, e aí eu comecei a construir vasos sanitários secos lá no México. Eu fiz uma parceria com uma ONG lá, para eles me darem um apoio, e eu doei um vaso sanitário para uma família. E foi muito bom, mas óbvio, né, o problema do saneamento mundial
é uma crise, mais da metade da população do mundo não tem acesso a um vaso, ao saneamento. E o que é um vaso, né? Nesse problema todo. Então, eu, através da minha pesquisa, eu fiz muitos contatos e aí, depois disso, eu fui trabalhar com vasos sanitários, com esses banheiros secos, em festivais lá na Inglaterra. E uma coisa muito legal é que o vaso tem me levado pelo mundo inteiro. Então, eu trabalhei em eventos, né? Foi um verão, assim, com muita merda. Um verão, assim, cara, que eu não desejo pra ninguém. Mas, apesar de tudo, foi uma experiência incrível. E eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso, velho. Mas não em festivais, não, né? Não pra... Não, eu não quero, eu quero trabalhar com vasos sanitários secos, ecológicos, mas não só nesse ramo. Eu quero realmente ir em lugares onde as pessoas precisam, onde não tem água, onde tem contaminação da água por causa de vasos com água. E eu falei, então tá, vamos fazer isso. Aí acabou o verão na Inglaterra. Aí eu fui para Espanha, porque, como eu falei, eu gosto de esporte e todo nadador acho que gostaria de fazer uma travessia. E eu sempre quis fazer a travessia de Gibraltar. É o canal, né, o estreito entre a Espanha e o Marrocos. E é um dos mais fáceis de todos, né, o circuito. E são só 15 quilômetros. Então, eu nadei, foi uma coisa muito louca quando eu olho para trás, assim, eu nem acredito. Eu nadei da Espanha até o Marrocos. Foram 15 quilômetros e foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. E foi um sonho realizado. E eu fiz isso com uma campanha de crowdfunding, para, né, uma vaquinha, para, através desse esforço deportivo, construir mais vasos secos lá no México, de novo, né, com aquela ONG que se chama Haifa, porque um não é suficiente. Então eu falei, pô, então bora levantar uma grana e bora construir mais. Então tá, aí eu fui, nadei, e aí voltei pro México e construí mais vasos sanitários. E só que eu aprendi uma lição muito legal nessa travessia, né? Porque um vaso não parece nada, mas uma abraçada até um pouco parece muito, né? Quando você considera 15 quilômetros. Mas eu nadei 15 quilômetros, foi uma abraçada de cada vez. Então eu vou continuar construindo um vaso de cada vez. E essa é a missão. Eu vou construir vasos sanitários ecológicos pelo mundo. E então, agora eu tô muito feliz, porque eu tô mais focado e a missão tá mais clara. Então tá, esse daqui é o meu protótipo desse vaso que desde quase 2 anos eu tenho pensado e usado tudo que eu aprendi em engenharia e materiais, né, de como fazer um vaso sanitário melhor do que existe, né? O banheiro químico é horrível, acho que todos vocês podem concordar com isso. Então eu quero melhorar a experiência, eu quero quebrar o paradigma, né, o conceito que as pessoas têm sobre esses vasos secos, as pessoas que conhecem, porque a maioria das pessoas nem sabem o que é um banheiro seco ecológico, então aí no Brasil a gente nem tem uma palavra bem legal para falar, né, como aqui as pessoas falam, se você falar em inglês um compost toilet, as pessoas entendem, mas no Brasil um vaso de composta, acho que não soa muito bem, então é, eu quero falar com todo mundo, até que todo mundo escute, que existe uma alternativa ao vaso sanitário com água, que é o vaso sanitário ecológico, que é o vaso dos nossos ancestrais, que os índios usavam, que os astecas usavam, como eu vi no México, mas que na Ásia também, por todo mundo na antiguidade, é, a gente sempre usou banheiros secos, porque é, fezes e urinas não são tóxicos, não são lixos. As fezes se tornam tóxicas se a gente colocar na água, mas se a gente tiver um banheiro seco, então as fezes, através do processo de composta, composta, não vamos falar composta, desse processo de compostagem, se transformam em humus, se transformam em terra preta e fértil,
que é o que a Terra precisa para voltar a produzir. E desde que a gente entrou com essa ideia do vaso sanitário com água, a gente quebrou esse ciclo. E aí agora a gente tem contaminação da água, erosão do solo, falta de nutrientes e poluição por causa dos fertilizantes. E então a gente está estragando, a gente está quebrando todo o ciclo, a gente perdeu todo o contato que a gente tinha com a natureza. Nós somos natureza, nós somos parte do ciclo. Você é parte carbono, você é água. E a gente perdeu, a gente esqueceu isso. E o vaso sanitário ecológico, ele é a melhor ferramenta, na minha opinião, para resolver a crise do saneamento mundial, é a melhor maneira de mostrar para as pessoas a parte que a gente tem no ciclo, né, que a gente deve ter, na minha opinião. E pra mim é uma coisa linda, pô. Você caga e a sua merda vira solo, vira terra fértil. Então, pô, em vez de a gente estar contaminando, a gente devia estar fertilizando. A urina, a nossa urina é 95% água e o resto é nutriente, é ureia. E da ureia a gente tira o nitrógeno, né? Tem potássio, fosfato, todos os nutrientes que a terra precisa para ser fértil, para produzir, estão nos nossos excrementos. Com tal que a gente não cague e defeque na água, a gente pode, tudo que a gente produz pode ser um recurso, mas a gente precisa de uma ferramenta que se chama banheiro seco ecológico. E é essa ferramenta que eu tenho trabalhado. Para mim faz todo sentido. Para mim, esse é o contato com a natureza que eu queria. E isso que é usar, isso para mim é engenharia. É usar ciência e tecnologia para melhorar o mundo, para melhorar a vida das pessoas, para salvar vidas. E é isso que eu estou fazendo. E eu estou muito feliz, tô muito feliz. E eu queria compartilhar essa felicidade, essa missão, compartilhar esse projeto com vocês, que é de resolver o problema mundial do saneamento básico. No Brasil, a gente tem menos de 40% do esgoto é tratado, sabe-se lá quanto que vai. Isso são apenas estimativas, figuras, e eu nem confio muito nelas, porque se países ricos, como aqui na Europa, como nos Estados Unidos, não conseguem tratar o esgoto, quem dirá países pobres, países como o nosso, que estão em desenvolvimento. Então, eu acredito que o vaso sanitário seco, ele é tipo o celular. Da forma que nos países em desenvolvimento pularam a linha telefônica fixa e foram direto para o celular, eu quero fazer isso com o vaso sanitário seco, né? Em vez de países pobres que não têm nenhum saneamento, em vez deles irem para uma rede com água de esgoto e toda essa infraestrutura caríssima, e eu acho que eu quero fazer um banheiro seco, um vaso sanitário ecológico que seja como o celular foi para a questão da telefonia. Que as pessoas pulem direto de não ter um vaso sanitário para ter um vaso sanitário ecológico. Essa é a minha ideia, é a minha aposta, é a minha missão e é o que eu tenho trabalhado nesses últimos 2 anos e meio, desde que eu larguei tudo e comecei a rodar o mundo. Então, essa é a minha história um pouco. E eu não sou muito bom em mídia social, eu tenho uma conta no Instagram e eu não sei direito, então eu preciso de ajuda. Meu site tá fora do ar, então tá mó bagunça, porque esse verão, cara, tem sido bem foda e eu trabalhei pra caramba e não tive tempo pra fazer tudo e agora acabou os festivais em Berlim. Então eu tô livre para terminar esse vaso, esse banheiro, e só que eu não posso fazer isso, né, sem ajuda. Então por isso que eu criei a conta. Então é, isso, né, isso é só um pouco da história. É, eu adoraria e vou falar mais com vocês sobre falar um pouco mais sobre o que aconteceu e falar, pô, manda suas perguntas. Eu estou à disposição para falar com vocês, responder qualquer pergunta.
Eu acabei de construir um banheiro seco fixo na casa de um amigo e eu vou colocar fotos e mostrar mais pra vocês como funciona. Então tá, falou, até mais. Mande suas perguntas, adoraria respondê-las. E é isso aí, galera. Falou, valeu, tchau.